crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! Que alegria, que prazer ter você aqui mais uma vez na nossa Escolinha Bíblica Boas Novas. Hoje vamos juntos mais uma vez mergulhar nessa nova série de investigações que se chama O Povo Escolhido. Estamos aprendendo sobre a história do povo de Deus, como começou e como a igreja nasceu e foi se espalhando por todo o mundo. Já vimos aqui sobre como foi o super plano de Deus quando ele chamou Abraão para formar o seu povo. Vimos também sobre o templo portátil, quando Deus ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo. E hoje, antes de entrar na investigação número 3, vamos falar a senha, detetive. A senha que está lá em Jeremias 7:23. Pode falar a senha. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Jeremias capítulo 7, versículo 23. Muito bem, dito a senha, você pode entrar na investigação de hoje, a investigação número 3. E o tema dessa investigação é um sonho realizado. E o episódio de hoje é a construção. Hoje vamos falar sobre uma construção importante. Mas antes, detetives, gostaria de mostrar a vocês como foi a construção do templo da nossa igreja, a Igreja Batista Boas Novas. O nosso templo é bem bonito, vocês não acham? Mas nem sempre foi assim. Antes de ter essa aparência linda que a nossa igreja tem hoje, ela passou por uma construção. Há muitos anos atrás, um grupo de pessoas que se reuniam para cultuar a Deus decidiram construir uma igreja ali, na rua 8 de dezembro, em Vila Isabel. Eles fizeram uma campanha para recolher ofertas para comprar um terreno e também fazer a construção. E pouco a pouco foram construindo cada dependência, cada parte da igreja, cada sala, o ministério infantil, a quadra, o templo onde acontecem os cultos. Vejam, as pessoas se reuniam para cultuar a Deus antes mesmo de tudo ficar prontinho. O importante era estar ali reunidos para adorar e aprender mais da palavra de Deus. Até que a obra foi terminando, tudo foi sendo colocado no seu devido lugar e a nossa igreja, depois de pronta, ficou bem bonita, vocês não acham? Como é importante esse lugar? Sabem, detetives, lá no Antigo Testamento, durante aproximadamente 500 anos, o lugar de adoração do povo era o tabernáculo. Mas, depois do tabernáculo, Deus ordenou que fosse construído um outro lugar para adoração, um templo, detetives. Um templo fixo e não uma tenda. E é isso que nós vamos ver no mistério de hoje. Pegue o seu lápis e a sua caneta e anote o mistério de hoje, que diz: por que e para que Salomão construiu o templo? Por que e para que Salomão construiu o templo? Para responder esse mistério, vamos investigar na Bíblia os textos que se encontram em 1 Crônicas, capítulo 22, e o livro de 2 Crônicas, capítulo 6. Na investigação anterior,
nós aprendemos que Deus instruiu seu povo a construir uma tenda, onde ele deveria ser cultuado. E essa tenda se chamava tabernáculo. E o plano de Deus, quando ele pediu a construção do tabernáculo, era que ele pudesse habitar no meio do seu povo. E que maravilha, detetive, saber que Deus já habitava no meio do seu povo no Antigo Testamento e que hoje ele habita em nós. E depois de aproximadamente 500 anos servindo ao Senhor no tabernáculo, o povo construiu um templo para Deus. E nessa investigação, vamos descobrir por que e para que Salomão construiu esse templo. Vamos então à primeira pista, a pista número 1, que diz assim: Davi planejou a construção do templo. Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 22, conta que Davi quis construir um templo ao Senhor, mas Deus não permitiu e ordenou que Davi preparasse tudo para que seu filho Salomão o construísse. O texto diz que Davi tinha um desejo de construir um templo onde a Arca da Aliança pudesse ficar. Afinal, ele sendo rei, habitava num palácio, e a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, o Rei dos Reis, ficava numa tenda. Vejam o cuidado que Davi tinha com as coisas de Deus, detetives. Deus se agradou da ideia, porém, disse que quem iria construir o templo seria Salomão, o filho sucessor do reinado de Davi. E vocês sabem por quê? Sabem por que Davi chegou à sua velhice e não pôde construir o templo, detetives? É isso que nós vamos ver na próxima pista, a pista número 2. E essa pista diz assim: Salomão construiu o templo. Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, diz que Davi não pôde construir o templo porque ele tinha se envolvido em muitas guerras. Antes de morrer, Davi reuniu todos os líderes de Israel e contou que ele tinha em seu coração o propósito de construir um templo para colocar a Arca da Aliança do Senhor. Mas Deus pediu que ele não construísse um templo, porque ele foi um guerreiro e participou de muitas guerras. Disse que Deus escolheu Salomão para se sentar no trono de Israel e construir o templo do Senhor. Davi deu ao seu filho a planta, o desenho do templo, com cada detalhe de como deveria ser construído. Ele também orientou sobre a divisão dos sacerdotes, os levitas, as tarefas de cada um, os utensílios que seriam utilizados no templo, o material que eles deveriam ser feitos, e convocou a participação de 30.000 homens para a construção do templo, detetives. E quando Salomão se tornou rei de Israel, tudo estava preparado para que o templo fosse construído, a planta do templo e inclusive as pessoas que iriam trabalhar. Vocês já pensaram nas pessoas que trabalharam para a construção da nossa igreja? Quantos esforços muitas pessoas fizeram para que pudessem ofertar para a compra dos materiais, pagar os trabalhadores, para que tudo ficasse bem bonito para a glória de Deus. Você já agradeceu a Deus pela vida dessas pessoas? Veja que hoje estamos estudando a Bíblia aqui nesse lugar, graças ao trabalho desses irmãos também. Em suas orações, detetives, agradeça a Deus também pela vida
dos irmãos que construíram a nossa igreja. E assim, com muito esforço e muito trabalho, foi construído o Templo do Senhor, no reinado de Salomão. Vamos agora ver a próxima pista, a pista número 3. E essa pista diz assim: a glória de Deus se fez presente no templo. Depois que o templo estava pronto, detetive, o povo foi convocado para um culto ao Senhor. Esse era um culto inaugural do templo. Imagine a alegria do povo ao ver aquele lindo templo prontinho. Durante o culto, algo maravilhoso aconteceu. Vocês sabem o que foi? Lá em 2 Crônicas, capítulo 5, a partir do verso 11, diz que eles começaram a cantar, a louvar ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, porque a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Essa nuvem, detetive, era a presença gloriosa de Deus naquele lugar. Vocês se lembram de que Deus também se fazia presente no tabernáculo em forma de uma nuvem? E no templo, Deus se fez presente da mesma forma. E até hoje, quando o povo de Deus se reúne no templo, na igreja, Deus se faz presente ali, você sabia? Mesmo que não possamos vê-lo, Deus se faz presente no lugar onde o seu povo o adora. Que maravilha! Mas o que fazer no lugar onde Deus está, hein? Salomão sabia o que fazer. Diante do altar estava o sacrifício, e ali mesmo ele fez uma linda oração, consagrando o templo ao Senhor. Aí, tendo Salomão acabado de orar, veio um fogo do céu e queimou o sacrifício, como sinal de que Deus estava aceitando a oferta colocada no altar e que ele estava presente ali. Hoje, detetive, você não precisa oferecer a Deus um cordeiro no altar, mas deve dedicar a ele a sua vida. O povo naquela época, naquele culto, não ficava só ali assistindo e conversando, não. Na próxima pista, vamos ver o que as pessoas faziam durante o culto. Vamos então à próxima pista, pista número 4. E essa pista diz assim: o povo adorou a Deus no templo. Vimos na investigação passada que Deus se fez presente no tabernáculo e o povo o adorou ali. Depois, Deus também se fez presente no templo e ali também ele foi adorado. E o povo, além de adorar, ofereceu sacrifícios. E hoje nós temos o templo da nossa igreja, um lugar onde também adoramos ao Senhor, pois Deus se faz presente nesse lugar. E você, detetive, o que você faz durante o culto, hein? Você tem adorado ao Senhor, dizendo tudo aquilo que Ele é na sua vida? Se você não tem feito assim, comece a fazer hoje mesmo. E aí você vai descobrir a grande alegria de adorar a Deus. Amém? Muito bem, detetives. Com essas pistas, desvendamos o nosso mistério, que foi: por que e para que Salomão construiu o templo? Por que e para que Salomão construiu um templo, hein? E aí, já sabem a resposta? Então a nossa eureka é... Tchan, 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 tchan. Salomão construiu o templo porque Deus o escolheu. E o templo foi construído para que o povo tivesse um lugar fixo de adoração.
Viram, detetives? Foi o Senhor quem escolheu Salomão para construir o templo. E esse templo foi construído para que o povo tivesse um lugar fixo de adoração, ao invés de uma tenda. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 12, vimos que Deus deu a Moisés uma ordem para construir um lugar onde o povo pudesse adorar ao Senhor. E isso era muito importante para o povo. E a nossa igreja, detetive, também tem um templo, que é um lugar importante para nos encontrarmos e adorarmos ao Senhor juntos, não é mesmo? Que maravilha é poder ir ao templo e cantar, adorar ao Senhor com os irmãos, aprender da Bíblia na escolinha bíblica e também nos momentos de culto, não é mesmo? Ah, eu amo a igreja. E você, detetive? Juntar na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar, todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. Se dois ou três se unem em louvor, Senhor sempre virá, e nós viemos hoje aqui, Senhor, porque queremos te louvar. Todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. São bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. Viemos te encontrar neste lugar, celebrar o teu amor. Existem mil razões pra ti louvar e expressar o nosso amor. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis e canetinha e vai fazer um desenho demonstrando o seu amor pela casa de Deus. Você pode desenhar o nosso templo, também algo que você gosta muito de fazer na igreja. Vamos lá, vamos fazer? Mãos à obra?